Nesse vídeo aqui, basicamente, eu vou estar abordando um pouco com vocês sobre a personalidade de Deus. Não? Assim, era um tópico até interessante que estava sendo mostrado num artigo, já faz muito tempo, né, que foi feito, no século XIX. Mas, tipo, tu pegando ali e trazendo para a realidade atual, faz todo sentido. Tu tens hoje uma série de instituições religiosas que pregam um determinado Deus, obviamente baseado muito em teorias filosóficas, né, sobre a forma de entendimento, né, entre os três entes divinos. E você vê basicamente o nível que se chega, né, a ponto de até isso interferir em outras doutrinas, como por exemplo, se vê pastores por aí cobrando o trízimo, né, porque, quer dizer, não é mais dízimo, é trízimo, porque é para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E os caras meio que sem noção, né, fazendo essas aberrações com a palavra e colocando isso pros crentes. E a maioria acreditando, né, e vendo que, não, isso daqui faz sentido e tal. Mas é totalmente diferente do que está escrito na Bíblia, ou nos escritos antigos, né, dos profetas e tal. E aí simplesmente pegar um panfleto, um tipo de artigo, né, que foi desenvolvido no século XIX, onde os caras falavam coisas certas, né, e pensavam racionalmente sobre o assunto, faz total sentido, né, pro momento presente. Então, assim, o que acontece? Os caras criam ídolos, criam bezerros de ouro para adorar, e o povo não questiona, entendeu? E fazem isso em nome de Deus, né? Acho que estão adorando, hoje é festa ao Senhor e tal. E é simplesmente importante estar analisando isso, né? Porque é que nem diz aquele texto de Apocalipse 14, né? Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Se de fato vivemos no período do juízo, né? Que nem diz lá 1 Pedro 4,17, tem que temer a Deus, né? E obviamente o Deus correto, de acordo com as Escrituras. E assim, adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas aí tomando como base essa questão do bezerro de ouro, né? E a forma como o pessoal foi apressado em fazer isso, Moisés ia subiu um monte ali, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão, ó, veja. E chegaram a Arão, né, e falaram, levanta-te, faz-nos deuses, né, que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, né, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão disse, arrancai os pendentes de ouro, que são das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-nos. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas, trouxeram Arão, tomou das suas mãos, trabalhou o ouro em buril e fez dele um bezerro de fundição, né? E tipo, os caras fazendo bezerro na política, né? Com idolatria política, né, aqui no Brasil. Assim, não tem como não aplicar esse texto, né, essa realidade, né? Onde se briga com a própria família por causa de político, entendeu? Um bezerro criado, né, para ser idolatrado, e aí simplesmente o povo fazendo essas coisas. E aí, Israel, esses são os teus deuses que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber e se divertir, né? Então, brutal, né, esse relato simplesmente foi colocado lá na Bíblia. E aí, essa questão, né? Por que é necessário compreender um pouco da personalidade de Deus, né, nesse sentido? Porque aí se evita de ficar criando bezerros, entendeu? Inúteis, que vão trazer ruína, desgraça, né, para as pessoas. E vai acabar com a ilusão, né, da mente dela de estarem adorando algo que simplesmente coaduna com a autoimagem que elas criaram ali acerca de quem eram seus deuses, justamente pelo não conhecimento de quem é Deus de ser, né, de acordo com as Escrituras. É por isso que esse panfleto, o artigo, né, do século XIX, é interessante para ver alguns detalhes nesse sentido, né? Então o que acontece? O primeiro ponto lá que eu achei assim, cara, os caras acertaram aqui no ponto, né? Deus tem forma física. Forma física. E aí os caras, quando tu fala hoje sobre Deus com alguma pessoa, eles pensam no fantasmão legal. É bem curioso, né? Porque uma visão espiritualista de Deus como um espírito. Obviamente lá no livro de João diz que Deus é espírito, mas a pessoa entende a palavra espírito a partir da filosofia grega, né? O Geist, Ghost, né? Em inglês, né? Que tem que ver com fantasma ou alguma coisa imaterial, né? Mas na verdade é muito pelo contrário. Entendeu? A posição de que a imagem de Deus significa sua imagem moral não pode ser sustentada. Como prova de que Deus é uma pessoa, leia suas próprias palavras a Moisés, e o Senhor disse: eis aqui um lugar por mim, né? Você ficará em pé sobre uma rocha, acontecerá que minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha, te cobrirei com a minha mão, enquanto eu passar, tirarei minha mão e verás as minhas costas, mas o meu rosto não será visto.
Tu tem aí um Deus que tem um corpo e aqui mencionando claramente partes do corpo. Alguns teólogos dizem que é um tipo de... Eles têm uma linguagem técnica grega lá para explicar esse termo, né? Que é como se fosse que Deus quisesse utilizar uma linguagem ali para ficar mais fácil para o ser humano compreender, aí ele vai utilizar o próprio corpo humano para poder fazer isso, mas que Deus não tem nada a ver, né, com essas questões, né? E aí é tipo um antropomorfismo, um negócio assim, né? Que seria essa linguagem de Deus tá trazendo isso. E aí é curioso nessa forma, porque não tem nada a ver com o que está escrito. Simplesmente se pressupõe isso, né, a partir do texto, mas sem estar escrito. Então é uma questão, ou se crê no que está escrito literalmente, no que está sendo dito, né, uma vez que se sabe que não é um texto profético simbólico, né, ou é simplesmente você cria alguma ideia ali que está à parte do texto e começa a crer naquilo. Entendeu? Deus não tem uma forma física, mas o texto está dizendo que tem, está mostrando aqui claramente essa questão. Aí quando se fala Deus, entenda-se, né, no caso aqui, o Pai e o Filho. Então tu tens aí justamente essas questões. Então Deus ele diz a Moisés claramente que ele verá a sua forma. Dizer que Deus fez parecer a Moisés que viu a sua forma, quando ele não tem forma, está cobrando a Deus que acrescente a falsidade, ou uma espécie de engano, né, um malabarismo aí com seu servo Moisés. É lá o primeiro parágrafo lá do artigo, né? Então, curioso, né, o autor colocando aqui esse ponto. Quer dizer, se ele negasse, seria uma falsidade, uma espécie de engano com o servo, né, simplesmente negar a sua forma, né, negar que tem forma. Então isso daí é fundamental. Outra questão também é o próprio face a face. Não tem lógica a questão de face a face se você não tem ali seres com corpos, entendeu? Físicos, face a face. Mas deixe Números 12, 5 a 8 remover a dificuldade. Né? E o Senhor desceu na coluna de nuvem, parou na porta do tabernáculo e chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E ele disse: ouça agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele uma visão, e falarei com ele um sonho. Meu servo Moisés, com ele, não é assim. Não é que é fiel em toda a minha casa. Com ele, vou falar boca a boca. Mesmo aparentemente. Ou face a face, né, em algumas bíblias. Então, é totalmente diferente, né, o relacionamento ali com os profetas e o relacionamento de Deus com Moisés, né, que era uma comunicação direta. Entende? Então, é uma coisa diferenciada. Quer dizer que o profeta se comunica com o sonho, mas com Moisés ali, que é fiel em toda a casa de Deus, etc, etc, ele fala face a face com ele. Então é muito claro isso no texto. Então se vê claramente isso, né, que inclusive lá no finalzinho, né, fala com boca a boca, né, de maneira clara, não por palavras obscuras, e ele vê a semelhança do Senhor. Né? Vale até a pena dar uma lida no texto mesmo, né, lá de Números 12, né? E o Senhor desceu na nuvem, ou na coluna de nuvem, ele ficou à porta do tabernáculo, e chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, o Senhor me darei a conhecer a ele uma visão, e falarei com ele em sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca, de maneira clara, não por palavras obscuras, e ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tiveste medo de falar contra meu servo Moisés? Então ele pergunta. Vai ficar muito claro. Essas ideias, assim, não é um negócio implícito que tem que interpretar, fazer um grande malabarismo para chegar nessa ideia, né? Mas simplesmente se percebe isso, porque está no texto. Né? Tem essa ideia de antropomorfismo, né? De que, de fato, Deus está só usando ali uma linguagem humana para que algo fosse entendido. Não, é ele mesmo que está falando, né? Ou Deus é mentiroso. Então seria diferente. Né? E eu observei, né, que Daniel 7, 9, 3, 14, né, também, eu observei, né, que foram postos tronos e o ancião de dia sentou-se, cujas vestes eram brancas como a neve e o cabelo na sua cabeça como pura lã. Seu trono era como a chama ardente e suas rodas como fogo abrasador. E vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho do Homem veio nas nuvens do céu e veio até o ancião de dias e trouxeram-no diante dele. E foi-lhe dado domínio e a glória do reino, para que todo povo, nação e língua o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Então, assim, tu tens justamente essa relação. Se o pai é desse jeito, o filho, obviamente, vai ser. Entende? Isso aí se percebe claramente em Hebreus também. Uma descrição sublime de ação, então, de dois personagens. Então, Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. Então, negue sua personalidade e não há uma ideia distinta nessas citações de Daniel. Em conexão com essa citação, leia a declaração do apóstolo de que o Filho era a imagem expressa da pessoa de seu Pai. E a imagem expressa, lá no texto vai estar exata. Então, se é exata, não tem o que acrescentar nisso. Deus, em diversas ocasiões, de diversas maneiras, falou aos pais pelos profetas.
Nesses últimos dias nos falou por seu Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por quem também fez eles, né, os mundos, sendo o brilho de sua glória e imagem expressa ou exata de sua pessoa. Então existe justamente esses pontos aí que devem ser levados em consideração. Então se o pai é daquele jeito lá, tem um corpo que tem justamente ali, inclusive se menciona as partes do corpo, e é um ser, né, um ser pessoal, físico, então justamente quebra essas ideias totais aí de panteísmo, essas questões espiritualistas, né, que espiritualizam Deus, né, dessa forma. Deus está na plantinha, Deus está na árvore, vamos adorar um pedaço de madeira aqui, um ídolo, porque Deus está na árvore. Deus, ele simplesmente se encontra no vácuo quântico, então ele é o vácuo quântico. E as pessoas vão criando, né, as suas teorias, mas não é o que está escrito. Então, se é mencionado claramente, e o próprio Deus mesmo falou isso, né, para Moisés, então qual que é a dificuldade de simplesmente falar e pensar nessa questão, né, de Deus o Pai ser desse jeito e o Filho também, né? Então negar a personalidade deles dessa forma, né? E principalmente essa questão da fisicalidade, digamos assim, dentro dessas ideias aí, em conexão com essas citações, isso daí simplesmente seria negar, então, de certa forma, o Pai e o Filho, entende? E a maioria esmagadora faz isso justamente, né? E inclusive o próprio Jesus, né, de acordo com João 5,37, inclusive era mostrado isso também lá no artigo, né? E o próprio Pai que me enviou deu testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a sua voz e nem viram a sua forma. Quer dizer, vocês aqui não viram. Então, assim, Jesus estava mentindo, né? Deus não tem forma. Ele está colocando claramente, né? Vocês nunca ouviram a sua voz e nem viram a sua forma. E lá em Filipenses 2,6, né, dizer que o Pai não tem uma forma pessoal parece a contradição mais acentuada dos termos claros das Escrituras. Né? E depois vocês olham lá, Filipenses 2, verso 6, né, que justamente vai mostrar também essa questão aí de que o Pai tem uma forma pessoal. Então, assim, a crença, por exemplo, da Trindade, se colocar dentro desse aspecto aqui, teria que ser um Deus de 3 cabeças. Entendeu? Que é um 3 em 1. O que é, assim, uma aberração da aberração da aberração. Então é absurdo, cara. Entendeu? Tipo, você chega num nível ali de blasfêmia que não tem tamanho. Entende? Porque se Deus tem uma forma pessoal, física, né? E o pessoal diz que Deus é um em 3 e 3 em 1, né? Uma unidade de 3 coeternos. E temos um problema bastante sério. Algumas objeções também que separei aqui, né, daquilo que estava escrito por lá, de acordo com o parágrafo 3, ponto 3, né, também. É até interessante isso, né? Vai colocar ali, Deus é um espírito, né? Então o pessoal geralmente pega e usa lá João 4,24, se apega nessa citação, né? Deus é espírito e tal. Convém que os adoradores adorem espírito, em verdade. Só que eles estão entendendo o espírito dentro dessa filosofia grega, né? E aí complica, né? Porque anjos também são espíritos. Então, se Deus ele não tem forma, não tem nada porque é um espírito, né? Os anjos também tem que ser desse jeito. Entendeu? E olha que os anjos lá visitaram Ló, Abraão, puxaram lá o Ló pelo braço lá, o que fizeram, cegaram os caras lá que queriam abusar dele lá, das filhas, entendeu? Comeram com Abraão, entendeu? Falaram a linguagem que Abraão entendia. Então, como é que são seres imateriais, né? que nem o povo fala? São espíritos, ou seja, entidades imateriais. Isso daí não tem cabimento uma coisa dessa. O máximo de material que é um espírito seria vento, alguma coisa do tipo. Mas aqui o espírito, inclusive na Bíblia mesmo, de acordo com Hebreus 1,14 lá também, que fala dos anjos, também se refere a pessoas vivas, se refere a seres mesmo, entendeu? Pessoais. Então não tem dificuldade nisso, mas o pessoal quer achar chifre em cabeça de cavalo, digamos assim. Então, comeram, seguraram a mão de Ló. Eles eram seres espirituais, né? Então, obviamente, Deus é um ser espiritual, né? Ou seja, conforme o que está escrito. Então é interessante isso daí, essa quebra dessa primeira objeção. Tem uma objeção 2 também que os caras fazem. Deus ele está então em todo lugar. Aí usam o Salmo 139 para simplesmente dizer que ele está em todo lugar, então, portanto, Deus é panteísta, né? Está em tudo. Então, o que acontece? São crenças aí baseadas isoladamente em um texto, e aí simplesmente fica difícil de tentar, de certa forma, ir para um lado ou para o outro, mas só que assim, se compreender essa questão aqui, acabou, né? Então, o que vai acontecer? Eles creem que Deus, então, está em todo lugar, e também em qualquer lugar, né? Então, Deus estaria em qualquer lugar, né? Um absurdo. Então, curioso isso, né? Então, vamos ver a resposta, né? Deus está em toda parte em virtude da sua onisciência.
Então, o conhecimento, né, absurdo que Deus tem, a sua ciência absoluta, simplesmente o torna ali simplesmente presente em toda parte. Entende? Então, inclusive o próprio Davi, né, de acordo com o texto aqui, ele vai mencionar, né, de acordo com o versículo 1:6 do Salmo 139, né? Ó Senhor, você me revisitou, me conheceu, tu conheceste a minha angústia, a minha insurreição, tu tens meu pensamento de longe, tu percorres o meu caminho, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra na minha língua, mas, ó Senhor, tu a conheces completamente. Cercou-me por trás e, antes que pôs a mão sobre mim. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. Está alto, não posso alcançar isso. Então, uma linguagem aqui clara, mostrando que Deus de fato está em todos os lugares, mas não está mencionando que Deus é as coisas ali, né? Senão isso implicaria dizer que o próprio Satanás seria Deus também. Então é triste, né, a forma como muitos entendem, né, essas questões. Ou a questão do Espírito Santo, né? Então, Deus está em toda parte em virtude do seu Espírito. Lá no Salmo 139, se não me engano, verso 7. Então, ela fala para onde Deus entraria no teu Espírito e tal. Aí vai continuando lá a descrição, né, certinho. E aí, simplesmente porque o Espírito Santo, o Espírito do Santo, é o representante de Deus. Então, Deus se manifesta onde quer que ele queira, como será visto pelas próprias palavras, né, que o opositor afirma, ou menciona assim, no versículo 7 até o 10, né, para onde irei do teu Espírito, para onde fugirei da tua presença. Então, o paralelismo já é feito aqui do Espírito como a presença de Deus. Se eu subir ao céu, você estará lá. Se eu arrumar a minha cama no inferno, né, eis que tu estás lá. Se eu pegar minhas asas de manhã e habitar nos confins do mar, ali mesmo a tua mão me conduzirá, e a tua mão direita me segurará. Então não é que Deus, de fato, está lá, entendeu? Quem está lá é o representante, né? O Espírito do Santo. Então é essa forma que traz justamente a presença de Deus, entende? Então ele está presente lá, de fato, mas é como se ele estivesse presente, mas não presente também ao mesmo tempo. Então é uma coisa até interessante. Entende? Não cabe muito especular sobre essas questões, né? Porque sobre o Espírito Santo o silêncio é ouro. Então é melhor ficar com o que está escrito, que é o mais sensato a se fazer, entendeu? Totalmente diferente do que as pessoas que, por exemplo, os teólogos, né, que creem na Trindade, eles vão defender ali que o Espírito Santo é Deus, que um monte de outras conjecturas, né, que não estão escritas na Bíblia. Mas é bem claro aqui, ó. Então o Pai, através do seu Espírito, né, ou para onde fugiria da tua presença, né? Então o Espírito Santo, ou o Espírito Santo é o representante do Pai. Então, bem claro isso, né? Deus está nos céus, é lá que ele está, né? Jesus orou isso no Pai Nosso. Então lá, de fato, é que ele está, entendeu? Agora, nos outros lugares, está a presença dele. Ou seja, o seu Espírito está por lá. Entende? O seu Espírito, então, basicamente o que vai acontecer aqui, ó. Deus está no céu. Isso é ensinado na oração do Senhor. Pai nosso, que estás no céu. Né? Mas se Deus está tanto em todos os lugares quanto em qualquer lugar, então o céu também está em todos os lugares e em qualquer lugar. E a ideia de ir para o céu é um erro, porque Deus já está aqui, né? Então é um erro, estamos todos no céu. E a oração do Senhor, de acordo com essa teologia nebulosa, significa simplesmente: Pai nosso que está em toda parte, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como também em toda parte. Né? Então é bem simples o raciocínio, entende? Então, assim, as pessoas deveriam tentar entender, né, aquilo que Jesus falou ali na oração. E ele não está dizendo de forma alguma que Deus está tanto em todos os lugares quanto em qualquer lugar, entendeu? Porque senão o céu teria que, também de acordo com essa teologia, né, simplesmente estar em toda parte também, entendeu? E a própria vontade de Deus ser feita em toda parte. Então, não necessariamente em todo o céu ou na terra, como o próprio Jesus falou. Então, se estamos todos no céu, a oração do Senhor, de acordo com essa teologia, simplesmente significa: Pai nosso que está em toda parte, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como também em toda parte. Novamente, os leitores da Bíblia creem que Enoque e Elias foram realmente levados a Deus no céu. Mas se Deus e o céu estão em todo lugar, quanto em qualquer lugar, tudo isso é um erro. Eles não foram transladados. E tudo o que é dito sobre a carruagem de fogo e cavalos de fogo e o redemoinho que levou Elias ao céu, isso foi todo um desfile inútil. Eles apenas evaporaram, e um vapor nevoado passou por todo o universo. Esse aqui seria basicamente o raciocínio clássico se as pessoas acreditam que Deus está em toda parte, em qualquer lugar, está na árvorezinha, está no animal,
Tá... É simples a coisa, entendeu? Sobre a questão da imaterialidade, né? Então, Deus é imaterial ou não? Se Deus tem corpo, né? Que já se viu aí, a questão física, né? A gente deve considerar alguns pontos importantes, né? Então, você tem basicamente essa questão aí da imaterialidade, que não é a mesma coisa de não identidade, tá? Então, a questão aí simplesmente deveria ficar equacionada. Então, imaterialidade igual não identidade. Então, aí o que acontece, né? Existe apenas um outro nome, então, para não identidade, é o negativo de todas as coisas e seres, né? De toda existência. Não existe uma partícula de prova a ser avançada para estabelecer sua existência. Não tem como se manifestar nenhuma inteligência no céu ou na terra. Nem Deus, nem os anjos, nem os homens poderiam conceber tal substância ou ser ou coisa. Então, assim, quando o pessoal fala Deus é imaterial, não tem como acessar. Entendeu? Nem Deus, nem anjos, nem homens concebem isso. Entendeu? É absurdo. Não possui propriedade, poder pelo qual se manifestar a qualquer ser inteligente no universo. Razão e analogia nunca o escaneiam. É imaterial. Nem sequer concebem. Entendeu? A revelação nunca revela. Então é sempre um mistério do mistério do mistério. E não tem como revelar nada, né? Nenhum dos nossos sentidos testemunha a sua existência. Não pode ser visto, sentido, ouvido, provado, cheirado, nem mesmo pelos órgãos mais fortes ou pelas sensibilidades mais agudas. Não é líquido, nem sólido, macio, duro. Não se pode entender, estender ou contrair, né? Em suma, não pode exercer influência alguma. Não pode agir e nem continuar agindo ou reagindo, né? Alguma coisa assim nesse sentido. E mesmo que exista, ele, digamos assim, teria pouca utilidade, né? Porque não interfere, porque o universo é material. Não possui ninguém, não tem propriedades, faculdade, uso desejável. E nem assim, estranho dizer, a imaterialidade é o Deus do cristão moderno, né? Seu céu antecipado, seu eu imortal, seu tudo. Então aqui, basicamente uma ironia lá do pessoal que tinha feito o artigo, porque o Deus dos cristãos é imaterial, né? Então ele não se relaciona com nada, entendeu? É um Deus nulo. Porque ele não tem forma, não tem, sendo que na própria Bíblia está dizendo já. Então são coisas que deveriam assim ficar mais patentes nessa questão, tentar entender mais, entendeu, sobre isso. Mas só que as pessoas, infelizmente, elas não querem tentar chegar a uma conclusão sobre, né? Então elas preferem acreditar que Deus é imaterial. Só que elas não raciocinam que se é imaterial, ele não tem acesso a nada no tocante a essa realidade, porque a realidade é toda material. Entendeu? Então, assim, não pode ser sentido, ouvido, provado, cheirado, ou alguma coisa do gênero. Entendeu? Mas na visão bíblica ali, Deus, algumas pessoas tiveram acesso, literalmente, à pessoa divina. Até aquele rei pagão lá do Nabucodonosor também teve, né? Eu vejo um que é semelhante ao filho do homem. Quer dizer, ele viu. Quer dizer, como é que o filho de Deus é imaterial, né? Se ele foi visto ali por um rei pagão. Então é uma coisa absurda, né? E outros chegaram a contemplar o Deus o Pai, mas não chegaram a ver o seu rosto, porque se ele vê o rosto dele, morre na hora. Inclusive tem alguns textos também relatando isso também no Espírito de Profecia. Então, assim, em suma, esse Deus imaterial não exerce influência alguma, né? Não pode agir, e mesmo que ele exista, ele não tem utilidade possível. Ele não tem ninguém, não tem propriedades, faculdades ou uso desejável, totalmente fora da própria realidade, né? Novamente, o ateu, né, não tem céu na eternidade, né? O sectário tem mas só que é um céu imaterial, todas as suas propriedades, e, portanto, é negativo em todas as riquezas e substâncias. Aqui, novamente, eles são iguais, né? Chegam no mesmo ponto. Então aí tu tem é um negócio assim interessante, né? Porque é aqui o ponto em que os ateus e os cristãos, pelo menos aqueles que não têm essa visão, né, que foi colocada acerca da materialidade, da questão física de Deus e tal, eles chegam no mesmo ponto, porque você está crendo num Deus imaterial, né? É a mesma coisa que não crê em nada. Entendeu? Que é o que os ateus advogam. Ele continua ali martelando e tal. Então chega num ponto em que os dois seriam iguais, né? Aqui falando acerca desses sectários, né? O sectário seriam as pessoas que não têm a visão bíblica. Então é bem claro, são iguais, né? Chegam no mesmo ponto sobre essa questão da imaterialidade. Como não invejamos a eles, a posse de tudo o que reivindicam, agora os deixamos no prazer silencioso, imperturbável do mesmo, e continuamos a examinar a parte que ainda resta para o materialista desprezado, né? Que seriam as pessoas que creem, né, de que Deus é um ser material. Então, assim, o que é Deus? De acordo com o que está escrito no artigo lá,
e baseado, obviamente, nos textos da Bíblia, o que o próprio Deus diz sobre si mesmo, Deus é inteligência material e organizada, possuindo corpo e partes, e o homem é a sua imagem. Então, uma definição assim, travada, bem precisa nesse sentido. Tem gente que vai discordar disso, vai fazer isso, fazer aquilo, mas não se altera a realidade. Então, é só continuar acreditando no Deus imaterial mesmo e virtualmente sendo um ateu, né? Então, ok. Quem é ou o que é Jesus Cristo? Se Jesus Cristo é o Filho de Deus, Filho do Eterno Pai, então ele é o Filho, né, de Deus, e é como o Pai, né, sendo o brilho de sua glória, né, a glória do Pai, a imagem expressa, né, exata da sua pessoa. Ou seja, inteligência material com corpo e partes e paixões, né, porque agora ele assume também a natureza humana, né, então possui carne imortal e ossos imortais. Definição também básica aí de Jesus Cristo. E os homens, hein, os homens? Os homens são o quê? Os descendentes de Adão. Então, são capazes de receber a inteligência, a exaltação, né, a ponto de serem ressuscitados entre os mortos, com um corpo como o de Jesus Cristo, né, e possuir a carne e os ossos imortais. Assim, aperfeiçoados, possuir um universo material, isto é, a terra, possuir herança eterna, com as suas esperanças e perspectivas diante de nós, dizemos ao mundo cristão, que sustenta a imaterialidade, que são bem-vindos ao seu Deus, né, sua vida, seu céu e tudo. Eles reivindicam nada além daquilo que todos os outros jogam fora, né? Então, reivindicamos nada além do que eles jogam fora. Portanto, não há motivo para discussão ou disputa, né, entre, no caso aí, os dois grupos, né, entre nós. Então é bem curioso, né, a forma que ele vai tratando no artigo lá. Escolhemos toda a substância, o que resta, os ganhos, né, dos sectários místicos, tudo que cada um reivindica, cada um deve possuir, nem rancor à felicidade um do outro. Um Deus imaterial que eles escolhem, para um Deus assim, não temos utilidade. Não temos um céu e um inferno imateriais. Né? Nesse céu, não podemos habitar. Mas é óbvio, né? Não se pode habitar num céu que não é material. Né? Então, até as promessas se tornam vazias, né? Se crermos que Deus é imaterial. Reivindicamos o quê? Aquilo que é material, né? A terra, o ar, né? O céu, os mundos estrelados, né? O ouro, a prata, minérios e pedras preciosas, e corpos feitos de carne e ossos. Tal é a nossa esperança, o nosso céu, nosso tudo. Quando uma vez resgatados da queda de Adão, todas as coisas são nossas, e seremos, aí fala que o Senhor é para toda a eternidade. Então é bem simples essa questão, né? Que deveria ser entendida, mas que infelizmente não chegam a uma conclusão. Mas isso aqui já foi, as cartas já foram dadas já há muito tempo, né? Deveria se entender, mas infelizmente é complicada a questão, né? Então é triste, né, ver o nível que se chegou, né, pegar lá do século XIX para hoje, né, o nível de compreensão que as pessoas têm de Deus, né? Então é curioso isso.